Né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. A gente vai apresentar aqui agora o trabalho de pesquisa operacional e a disciplina ministrada pelo professor Avelino, do curso de Engenharia Mecânica do Ives Campos Aracruz. O tema do nosso trabalho é a árvore geradora mínima. E nesse trabalho a gente vai tentar passar um pouco do conceito, dando alguns exemplos. Fazem parte do grupo Henrique Boldrini, Jairo Souza, Jaine dos Anjos, Márcia Poncidoni, Paulo Buffon, Rafael da Silva e o Wilker Vantini. A pesquisa operacional ela surgiu com a necessidade de encontrar o melhor caminho para solucionar problemas, né? Que aumentaram principalmente durante a Revolução Industrial. As primeiras atividades que receberam a dominação de PO, elas foram atividades militares no período da Segunda Guerra Mundial. E elas eram utilizadas principalmente pelas forças militares da Inglaterra e dos Estados Unidos, né? Na qual era utilizado como suporte para a tomada de decisões militares, tendo como principal aplicação modelos matemáticos para melhorar a utilização dos recursos disponíveis, né? Tanto os recursos militares quanto alimentos mesmo, né? A gente viu recentemente um exemplo na aula de otimização da melhor dieta possível, né? Que o professor deu na própria aula, né? E era utilizado principalmente nesse requisito também, porque na guerra a escassez de alimento era muito alta, né? Então eles tinham que utilizar o mínimo possível, fazendo a melhor dieta possível também, isso ao mesmo tempo. E após a guerra, essas aplicações elas foram adaptadas para a necessidade e benefício da sociedade como um todo, né? A pesquisa operacional ela foi aplicada oficialmente pela primeira vez em 1938 na Inglaterra por um grupo de especialistas que tinham como principal Patrick Blackett, que foi considerado o pai da pesquisa operacional e o primeiro a aplicá-la no exército da marinha, né? E após a guerra, um dos resultados foi o desenvolvimento da pesquisa operacional, que desenvolveu o algoritmo simplex, né? Desenvolvido na Força Aérea dos Estados Unidos. E a partir de então, a área de PO teve um crescimento muito grande, né, devido às melhorias técnicas e ferramentas, né, e a própria revolução computacional. Collier ele define a árvore geradora mínima como sendo árvores geradoras que possuem um comprimento mínimo, né? E suas aplicações estão associadas à construção de redes de comprimento mínimo e também de ciclos. É possível observar problemas modelados de acordo com essa definição em exemplos do próprio cotidiano, como rede de telecomunicações, rede de transporte, como estradas e linhas férreas, projetos de rede de distribuição de água e esgoto, rede de distribuição de eletricidade, circuitos integrados, e entre outros. Segundo a Arenales, o problema da árvore geradora mínima ela se trata de um problema de interesse em grafos, né, por estar presente em diversas aplicações práticas diretas ou em próprios subproblemas, né, de problemas mais substanciais. Segundo Hiller e Lieberman, o problema da árvore geradora mínima ele pode ser resumido basicamente em 3 itens principais. No primeiro deles é o fornecimento dos nós de uma rede e suas ligações potenciais
e o comprimento positivo. Como medidas alternativas para comprimento são tempo, custo e distância. O segundo é ilustrar a rede adicionando ligações satisfatórias para a necessidade de que exista um caminho entre cada par de nós. E por último, o objetivo da árvore geradora mínima é atender as necessidades do item 2, de forma a minimizar o comprimento total das ligações. E ainda, segundo o Hiller-Lieberman, o algoritmo para o problema da árvore geradora mínima, ele pode ser resolvido considerando, primeiro, a seleção de qualquer nó para começar. Assim, o estágio inicial ele compreende selecionar a ligação mais curta possível para o outro nó desconectado. Posteriormente, verifica-se qual nó é desconectado, que esteja mais próximo de qualquer nó conectado, e faz-se a ligação a ele, sendo que o procedimento se repete até que todos os nós estejam conectados. E caso haja empates na seleção de nós, tem que ser resolvido de forma arbitrária, sendo que o algoritmo ele ainda será capaz de prover uma solução ótima. Bom, e a árvore geradora mínima, ela é conhecida em algumas literaturas por algumas nomenclaturas diferentes, né? Por exemplo, aqui no nosso trabalho nós estamos referenciando como árvore geradora mínima, ou AGM, mas também em outras literaturas pode ser conhecida como árvore de cobertura mínima, árvore de expansão mínima, como é referenciada no livro do Hiller e Lieberman, né? Que é o livro que a gente está usando como base, atualmente, para os nossos estudos. Então, se nós vermos lá o capítulo que fala sobre a árvore geradora mínima, ela está exposta como árvore de expansão mínima. Pode ser chamado também de árvore de amplitude mínima e também de Minimum Span Tree, ou MST, como é conhecido nas nomenclaturas americanas, tem a língua inglesa aí. Mas como que começou? Da onde que surgiu esse conceito aí de árvore geradora mínima? Bom, em 1926, o cientista matemático tcheco Otakar Boruvka, ele desenvolveu estudos aí voltado para essa área. Inclusive, esse Otakar Boruvka ele é muito conhecido por esses estudos aí na área de teoria dos grafos, né? Então, ele foi o responsável por criar o primeiro algoritmo a encontrar uma árvore de extensão mínima através do que ficou conhecido como algoritmo de Boruvka, né? Eu vou falar um pouquinho sobre esse algoritmo aí. Ele foi o precursor aí desse estudo que a gente tem em cima aí desses grafos, né? Do estudo dos grafos. E o seu propósito aí nesses estudos era fornecer uma cobertura elétrica eficiente na área rural da cidade de Moravia do Sul, que era a cidade que ele morava, né, na República Tcheca. Então, ele desenvolveu estudos aí para poder melhorar, maximizar aí um bom custo-benefício nas instalações da rede elétrica dele ali. E eu vou falar aqui sobre o algoritmo de Boruvka, né? O que ele pensou na hora que ele iria desenvolver esse algoritmo aí, qual que era o objetivo final dele, né? O objetivo era para minimizar aí o uso de insumos, né? Como nesse caso a rede elétrica, né? Como diminuir o número de fiações de postes para poder chegar a energia elétrica em todas as casas ali da vila, para ter o mínimo de custo possível, né? E nesse caso, a gente colocou esse GIF aí para poder a gente explicar aí melhor e ter uma melhor visualização de qual que é o algoritmo de Boruvka, e o que tem por trás dele, né?
e a gente pode chegar à conclusão que foi numerado, né, das letras de A até L ali, os vértices desse problema. E o que, que seriam esses vértices aí na visão ali do Boruto? Como o objetivo dele era chegar a energia elétrica em todas as casas, esses vértices de A até L aí são considerados as casas. Então, como vocês podem ver, esses vértices eles estão ligados, né? Tem várias ligações entre eles e todos eles estão interligados ali. Inclusive, esse é o primeiro passo do algoritmo de Boruto, né? Você escolher, você enumerar todos os vértices e depois ligar entre eles aí, escolher a ligação entre cada um deles, por exemplo, do A até o B, do A até o C, do B até o C. Na verdade, você coloca todas as ligações possíveis aí dentro desse sistema. E após isso, o algoritmo ele vai escolher qual que é a menor aresta para chegar até um outro vértice, né? Na verdade, ali, qual que é a menor ligação, por exemplo, do A até um outro vértice, que no caso ali a ligação dele é entre B e C. Olha, ele poderia escolher qualquer um ali, mas aí, por exemplo, a gente pode ver ali que o tamanho ali do C, né, tamanho ali da linha entre A e C ali é de 6 e a linha entre A e B ali é de 13, né? Então, foi escolhido o menor, a menor ligação ali, que foi entre A e C. Igual se você vê agora aí, ó, por exemplo, ó, ele pegou os vértices A, B e C e a ligação que ele escolheu foi entre A e C. E depois, o B, qual que é menor? Entre B e C ou B e D? Entre B e D, né? Que a gente pode ver ali que tem um tamanho de 1, esse aí. E assim sucessivamente, né? A gente pode ver a ligação do C até o E, que é a menor entre todos ali, e o F, do E até o F. Então, como a gente pode ver, ele não conecta, né? No passo anterior, no caso, ele não conectou entre todos eles, né? Então, gerou subgrafos, né? O que são subgrafos? São subdivisões ali, ligações de vértices que não se conectam em outros vértices do mesmo sistema ali, né? Então, como a gente pode ver agora ali, vai gerar subgrafos, por exemplo, a ligação B e D, ela é um subgrafo, porque ela não tem uma ligação entre C, entre A e entre F ali. E, por exemplo, a ligação AC também não tem nenhuma ligação ali. Então, são subgrafos esses aí. Esse é o primeiro passo. E qual que é o segundo passo? O segundo passo é, a partir desses subgrafos gerados, você considerar eles como se fossem vértices. Então, você considera esses subgrafos como vértices e repete o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Você escolher qual que é a menor ligação, qual que é a menor distância aí, no caso, entre os dois grafos, né, entre que a gente está considerando como vértices, né? E a partir disso, você vai conseguir conectar esses subgrafos e formar o grafo final, que é o grafo escolhido aí para poder ser a árvore geradora mínima, né? Então, nesse caso aí, o que que está, qual é o passo que está ocorrendo? Ele está escolhendo aí os vértices, está ligando entre as menores distâncias possíveis. Bom, foi escolhidos ali em cores diferentes. Agora ele está considerando ali, ó, em verde, em laranja, em roxo. Cada um desses ele está considerando como vértice. São grafos, são subgrafos, só que ele está considerando como vértice. Ele fez ligações ali entre esses subgrafos, ali, ó, como você pode ter visto aí, entre o E e J ali, e ele fez a ligação. Eles não estavam interligados, então esses subgrafos eles não estavam interligados. E depois de você ter analisado entre os vértices, ter considerado os subgrafos gerados como vértices novamente, depois ter feito novamente esses passos, você gerou o grafo final, que é o grafo que a gente vai poder ter daqui a pouco aí no GIF. Aí, por exemplo, ó, todos os subgrafos aí em cores diferentes. Ali ele fez a ligação entre D e C agora ali, ó, entre subgrafos, entre D e F, agora ali, ó, entre K e L, e agora entre, aí, ó, aí gerou outro subgrafo, né, outros dois subgrafos, verde e vermelho, e ele fez essa ligação entre E e J ali. Por que ele escolheu essa ligação de baixo? Porque, ó, entre a de cima, que vale 20, e a de baixo, que vale 18, ele escolheu a de baixo, que era menor.
e aí gerou essa árvore geradora mínima, né, que a gente pôde ver ali no final, e que foi o resultado final, né? E o que então que é a geradora mínima, a árvore geradora mínima aí na literatura? O problema da árvore geradora, da árvore de expansão mínima ou árvore geradora mínima, apresenta uma rede conectada e não direcionada, e envolve escolher um conjunto de ligações que possua o comprimento total mais curto entre todos os conjuntos de ligações. Ou seja, tenho que fornecer um caminho entre cada par de nós. E a gente vai falar agora sobre quais são os passos aí, né, desse problema da árvore geradora mínima, né? E a gente numerou aí em 3 passos, na verdade, a literatura, né, o livro do Liederman, enumerou esses 3 passos aí para poder chegar ao objetivo final da árvore geradora mínima, né? Então, qual o primeiro passo? O primeiro passo é fornecer os nós de uma rede, mas não as ligações. Então, você vai escolher ali quais são os vértices, né? No exemplo ali do Krustal, né? Do primeiro algoritmo, né? Do Krustal, foi escolhidos ali as casas, né? Que foi enumerada no exemplo anterior como as letras de A até a letra L, né? Então, a gente escolheu os nós e, em vez disso, são fornecidas as ligações potenciais e o comprimento positivo para cada uma delas se inseridas na rede. Então, como aconteceu no exemplo ali que a gente viu, você vai interligar todos os vértices, independentemente se ele for escolhido ou não, independentemente das distâncias. Então, você vai fazer essa ligação potencial entre cada um deles, né? Para você poder fazer o estudo em cima, para você poder analisar qual que você vai escolher ali no caso, né? Então, por exemplo, se você lembra ali na letra A, tinha o vértice A ali que tinha 2 divisões ali entre B e C, e ele considerou, né, essa ligação potencial entre A e B, só que não foi escolhida entre A e C, porque era de menor distância, né? E as medidas alternativas, né, para o comprimento de uma ligação são a distância, o custo e o tempo, né? E a gente pôde ver ali que a distância, né, foi considerada para poder fazer uma árvore geradora mínima ali de menor rede elétrica possível, né? E o passo 2 é você desenhar a rede inserindo ligações suficientes para satisfazer a necessidade de que haja um caminho entre cada par de nós. Então, depois de você escolher, né, todas as ligações potenciais, você vai analisar cada uma delas e vai escolher a menor distância, né, entre elas. No nosso caso anterior foi a distância, mas pode ser entre custo e tempo também. Na verdade, são diretamente proporcionais aí, dependendo da análise que você for fazer, né? Então, você vai escolher as ligações potenciais e depois escolher qual que é o mínimo possível entre eles. Só que, além disso, você tem que ter ligações suficientes para atender a todos os nós. Então, você vai escolher, né, essas menores distâncias, só que vai ter que analisar novamente ali, considerando ali cada subgrafo ali para poder interligar eles e formar o grafo final que no caso vai formar a árvore geradora mínima no final, né? E, então esse é o passo 2. E a partir do passo 3, né, o passo 3 é o último, é satisfazer essa necessidade, né, de forma a atender o comprimento total das ligações inseridas na rede de forma mínima, né? Então esse é o objetivo final. E a gente pôde ver ali no exemplo anterior, no gráfico final ali, como ficou formado, né? E se a gente pudesse ver ali novamente, você poderia ver que interligou todos os nós e com a menor distância possível. Então, formou a árvore geradora mínima de fato, né? E aqui nesse nosso trabalho a gente vai estudar um pouco sobre os algoritmos que chegam até a árvore geradora mínima. E quais são esses algoritmos, né? O algoritmo guloso, o algoritmo de Krustal e o algoritmo de Prim,
que a gente vai falar um pouco mais para frente aí no nosso trabalho. Em uma árvore geradora mínima, é necessário escolher um caminho com ligações mais curtas entre origem e destinos escolhidos, como o próprio nome já diz, que é uma distância mínima. Essa árvore, ela pode ser formada por um ou mais nós, sem que haja a formação de um ciclo, porque a partir de que se torne um ciclo entre os nós, não é mais configurado como árvore geradora. Uma rede com N nós requer apenas N-1 ligações, para que esse comprimento, essa distância entre origem e destino não aumente e também para que não haja a geração de ciclos. E esse valor de N-1 ligações, ela já é suficiente para conectar todos os nós e assim ter uma árvore geradora. E essas ligações N-1, elas devem ser escolhidas de maneira a formar uma árvore de expansão, que seriam a árvore com todos os nós conectados. Como podemos ver nos exemplos, imagem A, não é configurado como uma árvore de expansão, pois nem todos os nós estão conectados. Assim, seria necessário ter mais uma ligação, pois pela regra da N-1 ligações, possuímos 7 nós e apenas 5 ligações, assim seria necessário mais uma ligação para formar uma árvore de expansão. Se formos olhar de maneira separada, são formados duas árvores de expansão, entre COAB e DTE, mas de uma maneira única não são configurados como árvore de expansão. No exemplo B, também não é configurado como uma árvore de expansão, pois possuímos ciclos, que são a interligação entre o nó OABC e ele retorna ao nó O, e também o ciclo entre o nó DTE que retorna ao nó D. Neste caso, é possível perceber que temos mais ligações do que a regra do N-1. Assim, é necessário estabelecer apenas 6 ligações, e nesse caso temos 8. Por isso, não configuramos como uma árvore de expansão. No exemplo da imagem C, possuímos uma árvore de expansão, pois todos os nós estão conectados, e também possuímos N-1 ligações, pois temos 7 nós e apenas 6 ligações, assim tornando esse exemplo C como uma árvore de expansão. O algoritmo guloso de Prim é conhecido por possuir uma estratégia gulosa que faz com que ele interaja sem se preocupar com o efeito global a longo prazo das escolhas. Ele possui uma solução simples, é como se ele engolisse os nós de distância mais curta, sem se preocupar com essas escolhas no futuro. Ele foi inventado na década de 1930 e ele parte do pressuposto que para formar uma árvore geradora mínima ele deve fornecer um menor custo total da ligação dos nós, dessa árvore. A primeira característica para realizar esse algoritmo é a escolha de um nó arbitrário e sem se preocupar com a ação futura da escolha desse nó. Depois, conecta-se esse nó ao nó distinto mais próximo e após isso, conecta-se esses nós aos nós mais próximos desconectados a ele. E assim é repetida essa etapa de conexão
aos nós desconectados mais próximos, até que se tenha todos os nós conectados e tenha-se uma árvore geradora mínima formada. É possível ver na imagem apresentada que foi iniciado no nó 100, foi uma escolha arbitrária, e assim foram feitas escolhas de nós mais próximo a ele, que seria o nó A, e por consequência, escolha dos nós mais próximos ao nó A, O e ao nó A. E assim foi feita a escolha do nó B, do nó C, do nó E, do D até o T, sem que haja também a geração de ciclos. Bom, agora eu vou dar continuidade ao trabalho, vou falar sobre o algoritmo de Prim. Esse algoritmo ele é considerado um algoritmo guloso. Como a Jana explicou anteriormente, o algoritmo guloso é aquele que vai procurar a solução de um grafo e vai tentar achar uma solução ótima como um todo, né? Somando todas as soluções obtidas individualmente. Ele vai pegar, né, uma aresta e vai somar as arestas de menor peso nas vizinhanças, de forma que no final todos os grafos eles estejam conectados e com o menor peso. O algoritmo de Prim ele é usado para encontrar uma árvore geradora mínima de um gráfico que seja valorado e não direcionado. Ou seja, ele vai encontrar um subgrafo a partir do grafo original, na qual a soma de todas as arestas ela seja minimizada, né, como eu falei anteriormente, e que cumpra o requisito de que todos os vértices estejam conectados. Esse algoritmo, originalmente, ele foi desenvolvido por Wojtek Jarnik em 1930, que é o da primeira foto, e depois por Robert Clay Prim em 1957, que é o da segunda foto ao lado dele. E por fim, ele foi redescoberto em 1959 por Edges Dijkstra, que é o cara da terceira foto. Bom, como eu disse anteriormente, o algoritmo de Prim ele é utilizado para encontrar uma árvore geradora mínima para um grafo que seja valorado e não direcionado. E, por fim, ele fornece uma resposta ótima para o problema, porém, não necessariamente a única resposta possível. O algoritmo genérico ele pode ser dado da seguinte forma. Vai ser escolhido um vértice S para iniciar o subgrafo, e enquanto houver vértice que não estiver no subgrafo, ele seleciona uma aresta segura e é inserido a aresta segura no subgrafo. Esse algoritmo ele vai começar com a escolha de uma aresta de menor peso no grafo, e a partir dela sempre vai ser utilizado arestas ligadas a vértices que já estejam conectados nessa árvore que está em formação, né? E vai ser escolhido sempre a aresta de menor valor possível, desde que não seja fechado um circuito. E por fim, o algoritmo ele vai ser encerrado quando o último vértice ele for conectado à árvore, ou seja, quando todos os vértices, né, eles estejam interligados com as arestas de menor valor. Bom, aqui eu tenho um exemplo de grafo em que a gente vai utilizar o conceito do algoritmo de Prim. Primeiramente, a gente tem que escolher uma aresta, né, para começar. Se a gente reparar aqui, a aresta entre B e C é a de menor valor, que é 3, entre todos os valores. Então, a gente vai começar por essa aresta aqui. Bom, agora como a gente está com a aresta entre B e C destacada, seguindo a lógica do algoritmo, a gente tem que pegar a aresta de menor valor que esteja conectado em um desses pontos. Dessa forma, o algoritmo ele vai acabar limitando os grafos que estão conexos a eles, uma vez que essas arestas conectadas, essas arestas conectadas aos vértices, elas já poderiam ser escolhidas, né? Analisando aqui,
a gente vai ver que conectado ao B está o 7 e o 6, e conectado ao C está o 9 e o 10. Ou seja, a lógica do algoritmo vai escolher a aresta de número 6, que é a de menor peso. Bom, seguindo o raciocínio descrito anteriormente, né, pelo algoritmo, a gente vai ter que analisar os pontos que estão ligados aos vértices escolhidos, né, que é o ponto B, o ponto C e o ponto D. No ponto B, está ligado um vértice de peso 7 e o de peso 6 que já foi escolhido. No ponto C, pode ser escolhido o vértice 9 e 10. E no ponto D é o 9. Seguindo a lógica do algoritmo, a gente vai pegar o de menor peso, que é entre B e A, no valor de 7. Uma observação interessante que a gente pode fazer aqui, que faz parte do algoritmo, é que mesmo o grafo tendo outras arestas de peso menor, como por exemplo aqui no 4, aqui, é uma aresta de peso menor, tem a limitação de que a gente só pode escolher arestas que estejam conectadas a um vértice já interligado, né? Então, nesse caso, a gente tem que escolher uma aresta de peso menor entre os vértices A, B, C e D, que já foram conectados. Nesse caso, a gente vai analisar o ponto A, B, C e D. No ponto A, eu posso escolher o 8 e o 9, né? No ponto B, todas as arestas já foram escolhidas. No ponto C, eu tenho a aresta 9, né, que interliga A e C. E também no ponto C eu tenho a aresta 10. No ponto D eu tenho a 9. Dentre essas aqui, a de menor valor é entre A e F, que é a 8. Essa daqui. Bom, agora a gente vai analisar os outros vértices, né? Os vértices daqui eles já estão interligados pelas arestas. Vamos analisar o vértice D e F, que pode ligar o G e o E, que são os que faltam. Bom, o D e G estão ligados por um vértice de valor, estão ligados por uma aresta, né, de valor 9, 8 e 5. Então, seguindo a lógica, a gente vai escolher o que liga o F e o E com o valor 5, que é de menor valor. Bom, todos os outros pontos estão interligados já, falta o ponto G. Então, para chegar no ponto G, a gente pode ir do D para o G, do E para o G e do F para o G. Escolhendo a aresta com o menor valor, vai ser do E para o G com o valor 4. Por fim, esse é o grafo gerado, onde todos os pontos, todos os vértices, eles estão interligados entre as arestas de menor peso, onde o algoritmo selecionou, né? E esse é o objetivo do algoritmo, interligar todos os pontos de forma que eu minimize, né, o peso das arestas. Bom, um exemplo de aplicação que a gente pode dar a respeito do algoritmo de Prim é um mapa. Vamos supor que esses pontos do mapa eles são cidades e as arestas são o caminho entre as cidades. O algoritmo ele vai tentar interligar todas as cidades e, por fim, ele vai achar um resultado ótimo, né? um resultado esperado com a menor distância de ligação entre elas. Ou seja, ele vai achar um caminho que vai interligar todas as cidades na menor distância possível. Bom, falando um pouco sobre o algoritmo de Kruskal, ele é um algoritmo que ele usa a teoria dos grafos, né? Que busca uma árvore geradora mínima para um grafo conexo por pesos. Isso significa que ele encontra um subconjunto, né, das arestas que formam uma árvore que inclui todos os vértices, onde o peso total, que é dado pela soma dos pesos das arestas da árvore, ele é minimizado.
Ele é um pouco mais complexo do que o algoritmo de Prim, pois ele trata de situações onde se tem um conjunto de árvores, que é denominado floresta, onde se tem vários nós, que é, no nosso caso aqui foi abordado como um grupo F, onde pode-se ter várias árvores, mas nem todos os nós eles precisam estar necessariamente conectados. E aí, se o grafo ele não for conexo, então ele encontra uma floresta geradora mínima, que é uma árvore geradora mínima, para cada componente conexo no grafo. E cada vértice do grafo ele é uma árvore distinta. E o algoritmo ele cria um conjunto de grafos, né? Um conjunto pode ser denominado, no nosso caso, nosso algoritmo foi denominado como um conjunto S, contendo todos os arcos do grafo. E enquanto o conjunto de arcos de grafo ele está vazio e a floresta estiver incompleta, vai se eliminando o arco de peso mínimo, que é presente em S, ainda não adicionado na floresta, e conectado a duas árvores diferentes, combinando duas árvores a uma única árvore e posteriormente adicionada essa árvore ao grupo, uma árvore recém-formada, né, ao grupo F. Quando se combina duas árvores, forma-se uma árvore única, e essas árvores elas vão crescendo, onde possuem um único grafo que gera uma floresta com apenas uma árvore. E a gente tem que a complexidade desse método ela é um pouco menor e ela é dada por um número de arestas vezes o logaritmo do número de vértices. A diferença entre esse método e o método de Prim é que você tem um número de vértices muito maior que o número de arestas e ele é mais vantajoso, pois o tempo de execução dele vai ser de acordo com o número de vértices e por ser uma função logarítmica, o que define ele, o tempo real ele vai gastar menos para computar. E aí, baseado nas arestas, será significativamente menor que o tempo linear, que é dado no algoritmo de Prim, porque o que define a função dele é a multiplicação do número de arestas vezes o quadrado do número de vértices. E outra semelhança é que no seu funcionamento, o que diferencia eles é que a próxima aresta a ser escolhida, ela não precisa ser conectada à árvore que está se formando. E aí é uma das coisas que tem limitações no algoritmo de Prim. Bom, para montar o algoritmo de Kruskal, deve-se levar em consideração o funcionamento. Então, tem que se seguir um passo a passo, que está descrito aqui, que é, por exemplo, passo 1, é criar uma floresta F, que é um conjunto de árvores, onde cada vértice no grafo ele é uma árvore separada. O passo 2 é criar um conjunto S contendo todas as arestas do grafo. O passo 3 enquanto o S for não vazio, deve-se remover uma aresta com peso mínimo de S, como foi dito no início, se essa aresta conecta duas árvores diferentes. E aí, se isso ocorrer, adicione a floresta combinando duas árvores numa única árvore parcial. Do contrário, descarte arestas e fim do programa. Bom, quanto à implementação do algoritmo, né, ele vai apresentar características semelhantes ao de Prim, né, contendo os grafos iguais, mesma estrutura de dados, grafos não direcionados, e aí será adicionado, né, os grafos que, de acordo com a necessidade do programa, que aí no caso coloca as limitações, nesse caso desse algoritmo, é a existência, estipulada uma existência de custo que seja menor do que M, cria-se uma função de custo, e o que vai modificar é que vai se chamar um algoritmo diferente, vai denominar a diferença do algoritmo, que para criar uma árvore geradora mínima, né? Que vai ser com o algoritmo de Kruskal. E aí, a única diferença que vai ter é que vai mudar o parâmetro de passagem, que vai incluir uma função lambda. E no final, faz-se a impressão dos arcos que formam a árvore geradora mínima.
e esse algoritmo ele dá uma resposta ótima em relação ao algoritmo de Prim. E aí a gente pode observar que a estrutura de dados ela só é necessária para poder ter uma implementação computacional, e o algoritmo de Prim e o de Kruskal ele possui a mesma complexidade de tempo aproximadamente e só tem essa necessidade de uso de estrutura de dados para uso computacional. Esse aqui é o resultado de acordo com a implementação do algoritmo citado anteriormente. Ele, no teste que a gente faz no programa, ele dá uma resposta meio que fora de ordem, mas que segue ao resultado fiel, né? Que é, no caso, ele dá os caminhos que é de O para A, de A para B, de B para C, de B para E, de E para D e de D para T. Porque no resultado que a gente teve na implementação do algoritmo teve uma pequena diferença, mas o caminho, o resultado seria o mesmo. De modo geral, a implementação da metodologia de árvore geradora mínima ela é muito aplicada em projetos de rede de telecomunicação, como de computadores, fibra ótica, TV a cabo, telefonia, projetos de rodovias, ferroviárias, entre outros, e projetos de redes de transmissão de energia, entre outros exemplos. É uma ferramenta que é bem utilizada. Partindo para o exemplo agora, suponha que nesse grafo aqui, os vértices representam os bairros e as arestas, com os pesos, os custos de interligação desses bairros, o custo de fibra ótica. Queremos então que essa interligação tenha o menor custo possível. Para isso, iremos considerar algumas notações. O E- é o conjunto das arestas de peso mínimo não seguras. O E+ é o conjunto das arestas de peso mínimo seguras. O EK são as arestas escolhidas e o K são as interações. Nós iremos organizá-los em ordem não decrescente. A primeira interação, tem alguma restrição para ela? Não. E qual é o conjunto de arestas de peso mínimo possíveis, então? É a GH, o HG, que é de peso 1. Então, nós iremos marcar ela aqui agora. Agora, no ponto 2, nós temos duas arestas de peso mínimo disponíveis, a GF e a CI. Não tem nenhuma restrição em ambas, então eu vou escolher uma das duas. Vamos escolher a CI. Vamos marcar ela aqui. A terceira iteração de peso mínimo ainda é o 2, que sobrou a única foi a GF, não tem nenhuma restrição, então iremos marcá-la aqui também. Agora no passo 4, temos novamente duas arestas, a aresta AB e a aresta CF. Alguma delas tem restrição? Não. Então, vamos selecionar qualquer uma das duas. Eu vou selecionar a aresta AB e marcar ela aqui. A quinta interação ainda continua sendo a aresta de peso 4. Tem alguma restrição nela? Não. Então, vamos marcar ela aqui também. Agora, nessa sexta iteração, vamos perceber que o GI, que está aqui, que é o peso, a aresta de peso 6, não vai poder ser selecionada, porque ela vai fechar o ciclo aqui. Então, nós não podemos selecioná-la. Iremos passar para a próxima interação. A interação aresta de peso 7. Temos duas, HI e o CD. Podemos perceber também que a aresta HI ela não pode ser escolhida. Por quê? Vai fechar um ciclo. Então, a única que pode ser escolhida é a CD, porque ela não irá fechar ciclo nenhum. Então, vamos marcar ela agora. Próxima interação, temos também duas arestas com o mesmo peso. A aresta BC e a aresta AH. Podemos escolher qualquer uma das duas. Vou escolher, então, a AH para marcar. Beleza. Aqui nós vamos perceber que, depois de marcar esta AH, se eu
escolher marcar a BC, não vai poder, porque vai fechar um ciclo, então ela é uma aresta que não pode ser selecionada. A próxima é a aresta de peso 9, DE, não tem nenhuma restrição nela, então nós podemos marcá-la tranquilamente. Aqui, a partir de agora, todas as outras arestas, nós iremos perceber que elas fecharão um ciclo. A aresta EF não vai poder, vai fechar um ciclo. A aresta DF também. E a aresta BH também não irá poder. Então, a nossa árvore geradora mínima ela terá este formato aqui. E o programa ele pode parar de rodar. Aqui nós conseguimos resolver o mesmo problema citado anteriormente de uma maneira muito mais simples, muito mais rápida. Só que nós temos que atentar a pegar aqueles valores que foram dados no grafo, temos que jogá-lo dentro de uma matriz. Só temos que tomar cuidado na maneira como é que vamos jogar. Por exemplo, vamos pegar um ponto lá, um bairro, o bairro A, por exemplo. Do bairro A até o próximo, até o bairro A, digamos assim, não tem nenhuma aresta. Ele não vai. Do ponto A até o ponto B, nós temos uma aresta de peso 4. Então, nós identificamos aqui na matriz. Do ponto A até o ponto C, nós não temos nada também, não temos nenhuma aresta. Só vamos ter aresta do ponto A ao ponto H, que é a aresta de peso 8. Então, nós iremos identificá-la aqui na matriz. E iremos fazer a mesma coisa para todos os pontos, para que o programa ele consiga identificar onde está cada aresta, onde está cada ponto, para que o programa possa rodar direitinho e fornecer para a gente os mesmos valores listados anteriormente, na mesma ordem, do menor peso até o maior peso, gerando a árvore geradora mínima, que terá o menor custo da fibra ótica.